Olá, sejam muito bem-vindas à nossa aula número 10, nossa última aula do ano de 2021. Gente, esse ano voou, né? O tempo parece cada vez mais passar mais rápido. Meu Deus do céu, né? Socorro. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e eu vou apresentar hoje para vocês 4 ferramentas que eu desenvolvi com muito carinho para ajudar vocês a implementar em 2022 todas as práticas de autocuidado que vocês ainda não conseguiram implementar na vida de vocês. Ao longo dessas 10 aulas que a gente começou a ter esse ano, né, e que vai continuar no ano que vem, eu apresentei para vocês os fundamentos básicos da Ayurveda e também apresentei para vocês os conceitos principais, as ideias, né, o que está por trás da Dinacharya, que é a rotina diária recomendada pela Ayurveda, e todas as práticas de autocuidado que a Ayurveda recomenda para mulheres e crianças, para que a gente tenha uma vida com mais saúde e mais bem-estar. E eu tenho recebido muitas mensagens de vocês com pedido de socorro. Bia, me ajuda, não consigo implementar as práticas de autocuidado, como é que eu faço? Me dá dicas. E motivada por esses pedidos aí de socorro, eu resolvi desenvolver essas 4 ferramentazinhas bem simples e bem práticas para que vocês possam implementar as práticas de autocuidado na vida de vocês a partir do próximo ano. Ano novo é um ano, esse momento, né, de virada de ano é um momento também muito positivo para a gente estabelecer novas metas, objetivos, intenções, né, para o ano que está chegando. Então eu quis aproveitar esse momento aí de virada de ano, de início, né, um novo ciclo começa a partir daqui a alguns dias. Então vamos aproveitar essa energia aí de renovação da natureza para, de fato, colocar a Ayurveda na nossa vida, na vida de vocês. Eu quero que vocês peguem esse conhecimento que eu tenho compartilhado aqui ao longo de todas essas aulas e, de fato, apliquem na vida de vocês. Porque se vocês não fazem isso, vocês não sentem os benefícios dessa ciência tão maravilhosa. E aí vira apenas uma série de conceitozinhos da onde? Na cabecinha de vocês. Do que adianta essa série de conceitos na cabeça de vocês? Vocês vão virar PhD em Ayurveda, mas não vão experimentar os benefícios que essa ciência pode trazer para a vida de vocês e para a vida das suas crias, né, dos filhos e filhas de vocês. Então eu quero ajudá-las a implementar e por isso essa aula, eu montei essa aula especialmente aí como sendo a última aula do nosso ano para mostrar para vocês essas ferramentas, que são ferramentas bem práticas e que eu tenho certeza que irão ajudar vocês a implementar as práticas de autocuidado de forma definitiva no ano de 2022, tá bom? Então, é muito importante que vocês, ao final da aula, eu vou entrar lá no Telegram e vou colocar essas ferramentas lá para vocês. Vocês vão, ao longo dessa aula, eu vou apresentar cada uma dessas ferramentas, vou explicar tudo o que vocês têm que fazer e elas vão estar disponibilizadas para vocês logo ao final da aula. Então, acabou a aula aqui no YouTube, eu vou entrar lá no Telegram e vou postar essas ferramentas, essas 4 ferramentas, para que vocês já possam começar a utilizar no dia 1º de janeiro, sem desculpa, tá? Hashtag chega de desculpa. Então, hoje, dia 28 de dezembro, vocês vão receber esse material para vocês implementarem a partir do dia 1º de janeiro, tá? Então, clica aí na descrição do vídeo, tem o link do Telegram, clica aí e você já vai poder acessar todo esse material ao final da aula, beleza? Segundo aviso, essa é a primeira aula nossa gravada. Pois é, essa aula é gravada. Todas as outras aulas foram ao vivo e as aulas futuras também serão ao vivo. É a primeira vez que eu estou fazendo essa aula gravada por uma razão muito especial. Dia 28 de dezembro é aniversário do meu Vicentão, do meu pequeno grande Vicente. E ele me pediu para eu estar com ele, não trabalhar. Então eu resolvi atendê-lo, né? Afinal de contas, ele merece isso e muito mais. Então eu estou deixando gravada essa aula para vocês, mas feita com muito amor, muito carinho, como todas as aulas que eu preparo para vocês, tá bom? O fato de ser uma aula gravada não vai diminuir a qualidade do conteúdo e do que eu vou compartilhar aqui com vocês. A diferença é que a gente não vai ter a nossa sessão de perguntas e respostas no final, mas não se preocupe se ficar alguma dúvida, se quiser dar alguma sugestão, algum feedback, escreve para mim aqui nos comentários do próprio YouTube ou lá no Instagram no direct. Combinado? Então vamos começar, né? Porque essa aula tá cheia de coisa legal, interessante que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, eu vou botar aqui a apresentação para vocês darem uma olhadinha, como sempre, como eu gosto de fazer.
Mas antes, na verdade, é esquecer, gente, do nosso mantra, né? Vamos cantar o nosso mantra pra gente realmente chegar na aula. Eu e vocês. Eu faço isso pra mim também e pra vocês, tá? Porque muitas vezes é tanta coisa acontecendo ao nosso redor, no nosso dia a dia, e a gente vai chegar para assistir uma aula e a gente ainda continua a mente muito acelerada, né? Então é bem importante a gente sentar, chegar de verdade, corpo, mente e alma, pra gente receber aquele conhecimento. Então vamos lá? Então se você pode, se você está num local onde dê para você sentar, fechar os olhos por alguns segundos, por favor, faça isso. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta, feche os olhinhos, observa o que acontece dentro de você, observa como é que está a sua respiração, o ar entrando, saindo pelas narinas, observa como é que está o seu corpo, e observa como é que está a sua mente, se tem muitos ou poucos pensamentos. Lembra que os pensamentos são como nuvens no céu, eles vêm e vão embora. Basta a gente não se agarrar a eles. Então apenas observe os pensamentos vindo, indo embora. E nos preparamos para cantar Sahanavavatu. Quem souber pode cantar junto comigo. Inspira e expira. Inspiramos para cantar. Inspira. Om Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahavidam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti 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 Ananda Sukhivava. Jai Gurudev. E quando se sentir pronta e completa, pode voltar a abrir os olhos. Esses mantras são muito poderosos. É impressionante como a nossa mente acalma, aquieta e fica muito mais no momento presente, né? Incrível. Bom, então vamos começar agora oficialmente a nossa aula, depois do nosso mantra de todas as aulas. Então eu quero relembrar com vocês um pouquinho esse conceito bem importante, né, que ficou famoso nos últimos anos, nos últimos tempos aqui no Ocidente, tá meio que na moda, né, a gente falar de autocuidado, porque de fato autocuidado é fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. A nossa saúde ela é construída a partir do que a gente faz diariamente. Então não é aquilo que você faz de forma esporádica, de vez em quando, que vai construir a sua saúde, mas sim o que você faz numa base regular. Né? O que você faz diariamente, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, incluindo o horário que você acorda e o horário que você vai dormir. Isso tudo, né, dentro desse intervalo aí, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é muito importante que você reserve, se separe alguns minutos do seu dia para o autocuidado. O que é autocuidado? A própria palavra já diz, né? É o cuidado de si mesmo. É você separar no seu dia alguns minutinhos para você cuidar de si. O que acontece é que muitas vezes a gente cai numa armadilha, especialmente depois que a gente se torna mãe, né? Isso é muito comum com as mães, claro que não é um privilégio só das mães, né? Mesmo quem não tem filhos pode cair nessa armadilha, mas quando a gente se torna mãe, isso fica muito forte, né? Porque é um amor tão incondicional com aquela criança, com o filho, com a filha, né? É uma relação tão simbiótica que é como se a gente fosse a mesma pessoa, né? Você e nós e a cria, né? Especialmente ali nos primeiros meses, nos primeiros anos. Depois, essa relação simbiótica, ela vai se distanciando, né? Vai cortando um pouco mais o cordão umbilical. Então, por conta dessa relação muito simbiótica, especialmente aí no início da infância, é muito comum as mulheres esquecerem de si e passarem a se dedicar única e exclusivamente para as crianças e depois para casa, para o parceiro, para a parceira, né? Para o trabalho, e acabam esquecendo de si. E aí a gente tem que resgatar aquele exemplo do avião, né, da máscara de oxigênio. Quando a gente vai pegar um avião, o que a aeromoça fala pra gente? Qual é a principal recomendação de segurança? Olha,
Se máscaras de oxigênio caírem, se houver uma despressurização do avião, por favor, coloque a sua máscara antes de ajudar pessoas que estão ao seu redor, mesmo se forem crianças, idosos, qualquer outra pessoa. A recomendação é coloque você primeiro a sua máscara de oxigênio. Por quê? Porque você só pode ajudar outra pessoa se você também. Como é que você vai ajudar outra pessoa a colocar máscara de oxigênio se você não está conseguindo, se você ainda não colocou a sua e, consequentemente, não vai estar respirando de forma adequada? Então, você precisa estar primeiro com a sua máscara para depois ajudar outras pessoas. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Para a gente ajudar a nossa filha, nosso filho, nosso marido, nossa parceira, nossa mãe, nosso, sei lá, qualquer coisa, qualquer pessoa, nosso trabalho, né? A gente precisa primeiro também. E é aí que entra o autocuidado. Sem autocuidado, é impossível a gente estar bem, é impossível a gente estar com saúde, é impossível a gente ter qualidade de vida. É impossível. A gente precisa, nós somos seres humanos e qualquer ser humano precisa de momentos de atividade e momentos de descanso, de relaxamento, de cuidado. E o autocuidado, ele deve fazer parte desses momentos de relaxamento, de descanso, de cuidado. O seu corpo, ele foi feito para estar em atividade e em descanso, atividade e descanso. Se a gente está o tempo inteiro em atividade e o descanso vai sendo cada vez mais comprimido, cada vez mais deixando em segundo plano, depois para depois, chega uma hora que pifa, a máquina pifa. E a ideia é que a gente evite esse momento, é que a gente trabalhe antes para evitar a máquina de dar ruim, tá? Então, o autocuidado é essencial, o autocuidado é essa máscara de oxigênio. Então, você não precisa esperar a cabine despressurizar, você não precisa esperar, né? A vida está um caos, você está com alguma doença no seu sistema para lembrar da máscara de oxigênio, para lembrar do autocuidado. O autocuidado é muito, muito eficaz no seu dia a dia para prevenir desequilíbrios e doenças e para fortalecer a sua saúde e a sua qualidade de vida. Quando você tem saúde e qualidade de vida, você consegue cuidar muito melhor dos seus filhos, das suas filhas, do seu parceiro, da sua parceira, do seu trabalho, da sua família, da sua casa, de tudo que você acha importante cuidar. Então, a minha ideia nessa aula aqui é ajudar vocês a implementarem o autocuidado de vez em 2021, não ter mais desculpa para implementar. E o autocuidado, depois que a gente começa a introduzir ele na nossa vida, na nossa rotina, ele se torna um hábito. O que é um hábito? Já pararam para pensar nisso? Um hábito é uma ação que a gente executa de forma regular, ou seja, com consistência, de forma repetida, por bastante tempo. De tal modo, aquela ação se torna tão repetida, tão constante na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente passa a executá-la quase que de forma automática, né? Então, quando você vai escovar dente, você meio que tá ali, né? Você tá escovando o dente, mas você tá pensando em outras coisas, não tá? Você não fica avaliando, será que eu tô, né, pensando exatamente no que você está fazendo ao escovar o dente ali, quando você vai tomar banho, quando você vai fazer exercício físico. Então, qualquer atividade que você começa a praticar de forma regular, com consistência, a tal ponto de você executá-la quase que no piloto automático, você pode considerar como sendo já um hábito. Então, a minha ideia aqui com vocês hoje é apresentar ferramentas eficazes, práticas, para você implementar o autocuidado na sua vida e transformá-lo num hábito em 2022. Que tal? Quem quer? Novos hábitos, bons hábitos em 2022. Para quê, Bia? Para que implementar mais um hábito? Para você ter saúde, para você ter qualidade de vida. E quando eu estou falando aqui de saúde e qualidade de vida, não é só saúde e qualidade de vida, é do ponto de vista físico, né? Você ser livre de doenças físicas, mas também e talvez principalmente questões emocionais e mentais, ansiedade, medo, estresse, angústia, depressão, tudo isso, porque você pode não ter nenhuma doença física, mas está cheio de questões emocionais e mentais, e aí você também está doente nesse caso, tá? Então, a minha ideia é que a gente entre aí em 2022 com muita saúde, muita vitalidade, muita energia, implementando práticas de autocuidado que são simples, levam muito pouco tempo para serem implementadas e que fazem uma grande, grande diferença, tá? Então, qual é a diferença entre um hábito bom e um hábito ruim? Isso também eu quero conversar com vocês, né? Porque um hábito ele pode ser bom e pode ser ruim, não é verdade? Quando eu estou falando aqui de práticas de autocuidado, as práticas de autocuidado que eu vou te dar, elas são excelentes para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. E quando você consegue implementá-las de forma regular, consistente, elas se tornam um hábito muito positivo para a sua saúde. Agora, qual é a diferença de um hábito positivo para um hábito negativo?
A grande diferença é que um hábito positivo, na maioria das vezes, quando você realiza ele, no momento que você está executando aquela ação, aquela prática, ela não te dá um grande prazer, sabe? Ela não te traz uma grande alegria, né? E tal. É uma prática simples, mas no médio e longo prazo ela te traz liberdade, ela te traz energia, ela te traz saúde, ela te traz vitalidade. Enquanto que um hábito negativo, um hábito que é nocivo para a nossa saúde, é o contrário. Em geral, os hábitos negativos, no curto prazo, na hora que você está realizando aquela ação, ele te dá prazer, ele te traz algum grau de conforto, de satisfação. Mas no médio e longo prazo, ele traz prejuízo para a sua saúde. Ele te deixa letárgica, cansada, mal-humorada, com dores. Então, por exemplo, as pessoas que são viciadas em tomar café. Tem pessoas que tomam um balde de café de manhã, né? Elas dizem que se elas não tomarem aquela quantidade enorme de café, elas não conseguem ficar acordadas, elas não conseguem realizar as ações, as atividades que elas precisam executar no dia a dia delas. Então, se acontece dessa pessoa ficar, por alguma razão, um dia, faltou café, não teve café, a cafeteira quebrou, o pó de café acabou, sei lá, alguma coisa aconteceu e ela não pôde tomar o café, não sei se é o caso de vocês ou se vocês conhecem pessoas assim, mas se você conhece pessoas, se não é o seu caso, você conhece pessoas, pergunte para essas pessoas. Vocês vão ouvir relatos assim assustadores. A pessoa, se não tomar o café, ela começa a ter dor de cabeça, ela fica com dor no corpo, passa a ter vários sinais e sintomas super desagradáveis por conta da falta daquela substância, né? Uma crise de abstinência. Então, esse hábito gerou naquela pessoa o quê? Uma prisão, um aprisionamento, percebem? Porque se ela não tem o café, por qualquer que seja a razão, ela passa muito mal. Agora, um hábito positivo, ele traz liberdade. Então, por exemplo, o hábito de escovar os dentes, né? Que a gente aprendeu lá desde criancinha, os nossos pais, com muito esforço, foram lá, não, olha, tem que escovar o dente depois de cada refeição, passar fio dental também é importante. A gente muitas vezes reclamou. Mas é graças a esse hábito que a gente ficou livre de muitas e muitas idas ao dentista, de muitos e muitos tratamentos dentários dolorosos, né? Então, o hábito de escovar os dentes de forma regular nos liberta, nos traz liberdade de muitas idas ao dentista, de tratamentos invasivos, dolorosos, enfim, né? Então, traz liberdade, tá? Se você tem o hábito de praticar exercício físico de forma regular, pelo menos 30 minutos por dia, você fica livre de muitas doenças no médio e longo prazo. Enquanto que se você tem o hábito de ser sedentária, você está criando aí um caminho para desenvolver doenças, muitas vezes sérias, crônicas, agudas, no médio e longo prazo. Então, que hábito que está te trazendo liberdade, que hábito que está te aprisionando? Então, isso é muito, muito importante a gente refletir no nosso dia a dia, para a gente começar a tirar da nossa rotina os hábitos que nos aprisionam e que a dificuldade é porque eles trazem um certo prazer ali no curto prazo, né? Então a pessoa toma aquela xícara de café, toma um balde de café de manhã, porque aquilo traz o prazer para ela ter um pico de energia e poder dar conta do que ela tem que dar. Mas no médio e longo prazo aprisiona ela. Se ela tiver alguma circunstância que não tem o café, ela passa mal, ela vomita, enjoa, fica com dor de cabeça. Então, a gente tem que construir uma vida que nos leve para a liberdade, para que a gente realmente possa ser livre de verdade, tá? E as práticas de autocuidado, elas trazem essa liberdade. Elas vão construindo, lembra que eu falei no início? A nossa saúde é construída no dia a dia a partir de pequenas práticas que a gente adota no nosso dia a dia, práticas simples, mas consistentes, que vão construir a nossa saúde, que vão trazer um impacto muito positivo para a nossa qualidade de vida. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, me mandem dúvidas depois, tá? Então, o que acontece? Nessa época de final de ano, é muito comum a gente fazer o quê? Estabelecer metas, intenções para o próximo ano, não é verdade? É um período muito que a natureza apoia isso, né? Essas mudanças de ciclo, esses reinícios, né? Então, o início de cada ano, assim como o início de cada semana, o início de cada mês, o início de uma nova estação do ano, os inícios são muito importantes. Tanto que a Ayurveda, por exemplo, tem um conhecimento super vasto que é o conhecimento do Dinacharya, que é a rotina diária. E ela mostra o que a gente deve fazer no início do nosso dia para que a gente tenha um dia com mais energia, com mais vitalidade, com mais disposição, com mais saúde, com mais qualidade de vida.
Então, os inícios são muito, muito importantes. Eles dão o tom, né, do que vai ser o resto daquela temporada. Então, o início de um dia dá o tom do que vai ser aquele dia. O início de um mês, ele contribui para dar o tom daquele mês. E o início de um ano também pode contribuir positivamente para dar o tom daquele ano. Então, é super comum as pessoas estabelecerem metas, né, para o ano que está chegando. Então, quem aí já fez isso? Eu já fiz isso e continuo fazendo, acho muito importante, né? Um exercício da gente olhar para trás e ver, bom, o que é, fazer lições aprendidas, né, do ano que está acabando. Então, pegar um caderninho, um diário, escrever o que eu aprendi em 2021, né, os desafios, as conquistas, as vitórias, e olhar para frente e estabelecer metas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre metas, não metas profissionais, não metas de viagens, enfim, mas metas de autocuidado. Metas de como você vai se cuidar melhor no próximo ano. E quando você se cuida melhor, você cuida melhor da sua família e você ensina os seus filhos a se cuidarem melhor também. Então, todo mundo sai ganhando, tá? Então, é muito comum, né? Nessa época do ano, a gente fala, no ano que vem eu não vou comer mais junk food, batata frita, milkshake, nem pensar, né? Não vou comer mais chocolate. Quem aí? Quem nunca? Quem aí já se comprometeu a nunca mais comer chocolate? Vou ter hábitos alimentares melhores, vou começar a me exercitar, não é? Então esse é o momento que muitas pessoas se comprometem, fazem votos de hábitos saudáveis, hábitos melhores para o dia a dia delas. Mas o que acontece para a maioria das pessoas, infelizmente, depois de alguns dias, algumas semanas, às vezes não dura nem 7 dias, né, esse esforço. Então as pessoas têm boas intenções, têm boas metas, boas ideias, mas depois de pouco tempo, o que acontece com a maioria das pessoas? Fracasso, dá água, né? Não consegue implementar, desiste, né? Então poucas pessoas conseguem manter esse compromisso realmente de vem o que vier, eu vou adotar essa prática de autocuidado, vem o que vier, eu vou estabelecer esse hábito para a minha vida. Poucas são as pessoas. E é por isso que eu resolvi montar essa aula e por isso que eu desenvolvi essas ferramentas para aumentar o número de mulheres e mães que conseguem implementar as mudanças que querem implementar, os hábitos novos que querem implementar nas suas vidas, as práticas de autocuidado que querem implementar nas suas vidas, tá? Bom, então o primeiro passo que a gente precisa fazer é ajudar a nossa mente, tá? A nossa mente, minha gente, a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga, a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga, né? Vocês já perceberam isso? Porque a nossa mente, ela é tagarela, né? E ela vai vir com muitas desculpas. Hoje não, amanhã, hoje eu tô cansada, hoje eu mereço me afogar no chocolate, eu mereço me afogar no vinho, né? Eu mereço não ir na academia hoje eu tô muito cansado, o dia foi difícil, não é verdade? Então a mente vai vir com muitas desculpas, né? Então, por mais que a gente tenha muita força, muita intenção, a mente vai vir com desculpas, com blá blá blá. E aí, qual é a primeira dica que eu tenho para vocês? Comece de forma muito simples. Por quê? Além da mente ter essa tendência de vir sempre com desculpas, né? Porque a mente ela tem uma dificuldade em olhar para o médio e longo prazo, ela tem uma predisposição, ela gosta de olhar mais para o curto prazo, para o que vai trazer conforto ali no curto prazo. Além disso, ela tem uma tendência também a gostar do que é grande, né? Então, a maioria das pessoas, por que a maioria das pessoas fracassa ao estabelecer metas, intenções, especialmente relacionadas a novos hábitos para um novo ano que vai começar? Por que a maioria das pessoas fracassa? Porque a maioria das pessoas começa lançando metas muito grandiosas, porque a mente gosta do que é grande, né? Então, lança metas muito grandes, muito ousadas e que são pouco prováveis de serem cumpridas. E aí, quando a gente não cumpre uma meta, qual é a sensação que vem? Quem aí já não cumpriu uma meta? Eu já não cumpri algumas metas na minha vida. E é uma sensação muito ruim de fracasso, né? Aquela sensação, eu não consegui, eu não consigo. Então, essa sensação de fracasso é muito ruim e aí acaba minando a gente. E aí, a pessoa desiste, né? Então, a ideia é a gente estabelecer metas simples, pequenas, simples, que no primeiro momento a gente pode achar, não, mas isso não vai ter efeito nenhum. Mas acredite em mim, tem muito efeito.
Metas simples, pequenas, se elas forem consistentes, elas trazem uma grande mudança na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. E outro cuidado importante também é a gente saber qual é o próximo passo, tá? Então, por isso que eu desenvolvi esse método que eu vou compartilhar hoje aqui com vocês. Então, esse método eu dei o nome de A Jornada do Autocuidado. Tá? Ai, eu tô muito pra cá, deixa eu ficar mais pra cá. Fiquei meio tortinha ali na aula. Pra quem tá vendo no YouTube. Então, esse método, eu dei o nome de A Jornada do Autocuidado. É um método que eu desenvolvi, um método do Mama Ama, para ajudar vocês a implementar bons hábitos na vida de vocês, para implementar as práticas de autocuidado recomendadas pela Ayurveda no dia a dia de vocês. Então, o primeiro passo desse método é a gente tomar consciência. Então, é fundamental que você tome consciência de como está a sua saúde hoje. Como é que está a sua saúde hoje? Como é que está a sua qualidade de vida de hoje, tá? Porque tudo começa com consciência, com autoconhecimento. Eu preciso saber aonde eu tô para eu saber aonde eu quero chegar, não é verdade? Se eu não sei aonde eu tô, como é que eu vou saber aonde eu quero chegar? Então, para isso, para ajudar vocês a tomarem consciência de onde vocês estão, de como está a saúde de vocês hoje, de como está a qualidade de vida de vocês hoje, eu preparei um questionário para vocês responderem. Então, vocês vão responder esse questionário. Nesse questionário, a nossa saúde, ela é formada por vários aspectos da nossa saúde, né? Então, esse questionário está dividido por áreas da nossa saúde. Então, por exemplo, digestão, alimentação, sono, ciclo menstrual, saúde mental, tá? Atividade física. Então, todos esses aspectos estão lá no questionário. Então, para cada um desses aspectos da nossa saúde, vão ter algumas perguntas para você responder. Você vai responder e, ao final, para cada uma dessas áreas, você vai dar um ponto. Como que você acha que você está naquela área. Então, por exemplo, digestão. Você vai marcar, ao final das perguntas, vai ter lá um pedido para que você dê uma nota para a sua digestão. Você acha que a sua digestão tá? Aí você vai dar uma nota de 0 a 10. 0 é totalmente insatisfeita e 10 significa totalmente satisfeita com a sua digestão ou com a sua atividade física, com o seu sono, tá? Então, a ideia é que essa ferramenta ajude vocês a olharem em que áreas precisam de mais atenção, tá? Então, esse questionário, como eu falei no início da aula, assim que terminar essa aula, ele vai estar disponível lá no Telegram para vocês já preencherem e já terem o raio-x da saúde de vocês. Por que fazer esse questionário? Primeiro, porque é uma ferramenta muito importante para você tomar consciência de quais áreas da sua saúde merecem ser priorizadas nesse momento. Porque se a gente for querer atuar em todas as áreas, lembra que a mente quer o que é grande? Não, olha, estou com problema em todas as áreas, então vamos atuar em todas as áreas. Não vai dar certo, tá? Então vamos começar de pouquinho, comendo pelas beiradas. Então a ideia aqui é que você faça um raio-x da sua saúde e estabeleça a partir disso as áreas que precisam de maior atenção agora. E aí a gente vai atuar nessas áreas e depois atuar nas outras áreas, tá? Então esse é o primeiro passo. Autoconhecimento. Então aí na telinha de vocês estão vendo, tá? Isso aqui é como vai ser, para ajudar vocês a entenderem como esse questionário está organizado, né? Então, esse questionário tem como objetivo, como eu falei, você saber como está a sua saúde hoje. E a gente vai olhar para esses 6 aspectos da saúde, tá? Digestão, alimentação, sono, saúde mental, atividade física e ciclo menstrual, tá? Que são aspectos fundamentais na vida de toda mulher. E para cada um dessas áreas da sua saúde, como eu falei, vão ter uns conjuntos de perguntas para vocês responderem e no final vocês têm que dar uma nota de 0 a 10 para cada um desses aspectos. Como é que está a sua alimentação de 0 a 10? Como é que está o seu sono de 0 a 10 na sua avaliação, tá? Então, ficou claro? Se tiverem dúvidas, de novo, me manda aqui nos comentários que eu vou responder e lá no direct no Instagram, tá? E aí, após responder esse questionário, você vai estar com elementos, você vai ter elementos para listar quais são as 3 áreas que nesse momento você entende que precisam ser priorizadas, que você precisa cuidar para melhorar a sua saúde. Beleza? Então, primeira etapa é essa, tomar consciência.
responder o questionário, avaliar cada uma dessas áreas da sua saúde e, ao final disso, estabelecer as 3 áreas da sua saúde que você quer priorizar nesse momento. Então, a ideia aqui é a seguinte, a ideia de que o seu corpo é o seu guia. O que acontece? A gente, quando começa a sentir algum desconforto, né? Sinais e sintomas, sei lá, azia, gases, prisão de ventre, ansiedade, melancolia, tristeza, depressão, perda de memória, qualquer que seja, pele seca, enfim, né? Ciclos menstruais doloridos, incômodos, cólicas, gestação difícil, pós-parto difícil, parto difícil. O que a gente quer fazer? A nossa mente, ela quer um resultado rápido, isso é uma outra tendência da mente, né? É imediatista. Então, a gente quer um resultado, a gente quer resolver aquilo lá rápido. A gente quer acabar com aquele desconforto. Ninguém gosta de sentir desconforto, né? Então, a nossa tendência imediata é o quê? Pega um remédio, tá com dor de cabeça, toma analgésico, tá com gases, toma um Luftal, tá com ansiedade, toma um ansiolítico. E aí, o que a gente está fazendo ao atuar dessa forma, sem buscar a raiz do problema? A gente está abafando o corpo, o corpo está querendo falar com a gente e a gente está tampando os nossos ouvidos e falando, olha, eu não quero conversar com você agora não, tá? Eu só não quero sentir isso. Aí vai lá e toma uma pílula mágica e aquele sinal, aquele sintoma desaparece. Mas não quer dizer, o fato de você não estar sentindo mais a dor de cabeça, não estar sentindo mais os gases, não estar sentindo mais a ansiedade, não quer dizer que o fator causador, o fator gerador daquele quadro não continua ali presente, ele continua presente. Porque a pílula, o remédio, não vai resolver a causa do problema. Ele vai tirar, sim, o sintoma, o sinal, mas não vai resolver a causa do problema. Então, a ideia é que a gente passe a ver o nosso corpo como o nosso guia. Quando ele mostra sinais, né, de que algo não está bacana, quando algum desconforto aparece, é uma forma do corpo falar, olha, alguma coisa que precisa ser vista. É o sinalzinho amarelo do corpo, entende? Então, isso quer dizer que é para você sentir dor e desconforto? Claro que não. A gente tem que agir sempre nas 2 frentes. Tratar, né, e aliviando dor, desconforto, mas sempre buscando a causa do desequilíbrio. E aí, quando a gente começa a olhar, e esse questionário tem esse objetivo, olhar para o nosso corpo e como está funcionando cada uma dessas áreas, que são as áreas muito, muito importantes da nossa saúde, a gente começa a atuar de forma mais preventiva e atuar mais rápido diante de primeiros sinais de desequilíbrio. Esse é o objetivo, tá? Então, é muito importante que a gente restabeleça essa capacidade de ouvir o corpo, tá? Ouça o seu corpo. Qualquer desconforto que venha é uma forma do corpo se comunicar com você. O corpo e a mente, tá bom? Bom, então vamos a seguir. Eu vou mostrar aqui, então, aqui, olha. Então, depois que você fizer o questionário, que você vai receber o link lá no Telegram do Mama Ama, você vai estabelecer quais são as suas prioridades a partir das suas respostas a esse questionário. E aí você vai receber esse material aqui, essa folhinha, também lá no Telegram do Mama Ama. E aí você vai imprimir isso e vai escrever quais são as suas 3 intenções para os próximos 21 dias. Porque essa jornada do autocuidado vai ser uma jornada de 21 dias. Eu já vou explicar por que 21 dias, tá? Mas agora eu quero só que você entenda essa segunda etapa. Essa segunda etapa não, isso aqui ainda faz parte da primeira etapa, tá? Que é tomar consciência. Então, dentro dessa etapa de tomar consciência, você vai responder o questionário, vai imprimir essa folhinha e vai estabelecer, a partir da sua resposta ao questionário, quais são as suas 3 intenções para os próximos 21 dias. E vai escrever aqui. É muito importante escrever, tá, gente? Não é... O ato de escrever parece ser bobo, mas ele tem uma importância muito, muito grande. Quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, a gente tira da nossa mente. Isso traz um alívio para a mente, sabe? Isso é um exercício muito poderoso, tá? Então, imprima o papel e escreva. E aí agora, a gente vai dessas intenções para ação. Então, a gente agora vai para o segundo passo desse método, que eu dei o nome de a jornada do autocuidado, tá? Então, para que uma intenção, vocês vão estabelecer essas 3 intenções, vire uma ação, algumas coisas precisam acontecer, né? Então, primeiro, a gente precisa estabelecer metas. Metas simples, fáceis de executar e mensuráveis. A gente precisa ter como mensurar uma meta.
né? Se a gente não tem como mensurar uma meta, como avaliar se aquela meta foi realizada ou não, como é que eu vou saber se eu cumpri ou não meus objetivos? Tá? Então a meta precisa ser simples, precisa ser mensurável, isso é muito importante. E a gente precisa também saber qual é o próximo passo. Ah, tá, depois que eu cumprir essa meta, qual é o próximo passo, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. E um outro aspecto muito importante também nesse processo de ir da intenção para a ação é a gente, depois que estabelece uma intenção, né, um objetivo, uma meta, a gente olhar e pensar o seguinte: qual é o menor passo, qual é a menor ação que eu preciso dar para essa intenção acontecer na minha vida, no meu dia a dia? Porque lembra que eu falei que a nossa mente tende a querer coisas grandes, maravilhosas, gigantes, né? E aí a gente se perde nisso. Porque fazer o grande, a gente começa do pequeno. Você começa do pequeno, e aí esse pequeno, depois que ele ganha consistência, ele traz grandes mudanças para sua vida. Mas não queira começar do grande, porque ninguém vai conseguir, ninguém consegue. E você só vai caminhar para frustração, tá? Então, estabeleceu a sua intenção, pense qual é o menor passo, qual é a menor coisa que eu preciso fazer para eu estar mais próximo de executar essa intenção, tá? Então vamos agora para o nosso segundo pilar desse método que eu desenvolvi, da jornada do autocuidado, que é conhecer as práticas de autocuidado. Então quem já está acompanhando as aulas já conhece as práticas. A gente teve 2 aulas na verdade 3 aulas bem dedicadas às práticas de autocuidado. Uma em que eu detalhei, expliquei tintim por tintim do Dinacharya, da rotina diária, né? Cada fase do dia, que dosha que atua em cada momento do dia e como que isso interfere, né, nas nossas ações, que atividades são melhores da gente realizar em cada fase do dia, a partir dessa dinâmica aí dos doshas no dia e na noite. Depois eu dei uma aula, então se eu não me engano foi a aula 5, na aula 6 eu apresentei para vocês as 12 práticas de autocuidado e as regras de conduta que a Ayurveda recomenda para que a gente tenha uma vida saudável e harmônica. E na aula 7 eu dei o passo a passo da automassagem, o passo a passo da oleação, que é uma das práticas de autocuidado que eu considero mais potentes, mais importantes para a gente adotar no nosso dia a dia, especialmente nós mulheres e as crianças também. Muito, muito importante. Então, se você está chegando hoje, se é a primeira aula que você assiste, fica o convite, vá assistir essas aulas 5, 6 e 7, que são as aulas dedicadas a autocuidado, Dinacharya, que é a rotina diária, e a oleação do corpo, tá? E lembrem-se, essas aulas estão disponíveis aqui ainda no YouTube. No próximo ano elas não vão continuar, tá? Eu ainda não tenho a data que eu vou tirar elas, mas elas vão sair do ar em breve. Então aproveite, se você ainda não assistiu todas as aulas, aproveite para maratonar e assistir, tá? Então agora eu vou só passar aqui rapidinho por essas práticas de autocuidado e mostrar para vocês que grande parte delas exigem muito pouco tempo nosso, tá? Pra gente executar. Então a primeira é acordar cedo. Acordar é acordar, né? Não botei nenhum tempo ali porque é acordar. Basta você se comprometer em acordar cedo e dormir cedo também. E aí quem quiser saber mais sobre os benefícios de acordar cedo, o que é acordar cedo para Ayurveda, recomendo que assista a aula 5, 6 e 7. Depois, contemplar a condição do seu corpo e da sua mente. Essa é a segunda prática de autocuidado recomendada pela Ayurveda. Então é a nossa capacidade de fazer autoobservação, autoconhecimento. Isso é um passo muito, muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde, né? Então isso pode demorar, isso pode levar de 1 a 20 minutos. Vai depender de você, o quanto que você quer. Se você não tem ainda, nunca fez isso, nunca fechou os olhinhos, observou sua respiração, a sua mente. A gente já tem feito isso aqui, né, no início das aulas, quando eu canto mantra, eu faço um pouquinho disso com vocês. Fecha os olhos, observa a sua respiração, observa o seu corpo, a sua mente, os sons do ambiente. Isso é contemplar o que está acontecendo com você. Então, se você nunca fez isso na sua vida, bom, você já está fazendo aqui nas aulas, porque eu sempre convido vocês a fazerem no início da aula. Mas comece pequeno, comece dando 1 minuto do seu dia para isso, para esse tipo de atividade, e depois você vai aumentando, tá? Até que você possa fazer pelo menos 20 minutinhos por dia. É bem importante essa prática, que é a prática de meditação. Outra prática é raspar a língua. Então tem algumas práticas aí de higiene bucal, né? Raspar a língua, realizar o bochecho com óleo, escovar o dente. Então raspar a língua, escovar o dente
Eu botei aí 10 segundos, né? Você não precisa de muito tempo para fazer essas práticas. Fazer o bochecho com óleo um pouquinho mais, 5 minutos. Limpar e nutrir os olhos e as narinas. Então, as práticas de autocuidado do Ayurveda, matinais, elas envolvem a limpeza dos 5 sentidos, limpeza e nutrição. Então, também são práticas muito ligeiras, que você não gasta muito tempo fazendo. Olear o corpo é uma prática um pouquinho mais longa, eu coloquei aí 10 minutos. Se exercitar, 30 minutos. O ideal é que a gente se movimente por pelo menos 30 minutos diariamente. Aplicar o pó de ervas na pele para remover o excesso do óleo, 3 minutinhos. Tomar banho, 15 minutinhos eu botei aí. E comer apenas quando sentir fome verdadeira, né? Então, na verdade, os cuidados com a alimentação, tem mais itens aí, que a última aula eu dei algumas dicas de alimentação, pegando aí o gancho das festas de final de ano, Natal, e trouxe as recomendações, as regras que a Ayurveda recomenda para a gente adotar ao se alimentar. E eu coloquei 20 minutos, tempo médio para a gente fazer uma refeição, tá? Com calma e tranquilidade. É claro que esses tempos vão variar de pessoa para pessoa, eu botei aqui uma média mais ou menos do que eu levo para eu fazer, para eu executar essas atividades, essas práticas de autocuidado. E aí você já tem um parâmetro. Então vocês podem perceber que grande parte dessas práticas de autocuidado não demandam grande quantidade de tempo, né? Elas demandam, elas exigem um pouco investimento do nosso tempo. Então elas são rápidas, são simples. Mas como a nossa mente tende a querer o que é grande, o que é difícil, quando a gente olha para cada uma delas, fala: isso aí vai trazer diferença para minha vida, para minha saúde? Isso aí vai prevenir doenças sérias? Claro que não, essa menina tá viajando, né? Por quê? Porque a mente gosta do que é complicado, a mente gosta do que é difícil. Mas acredita em mim, esse conhecimento tem pelo menos 5.000 anos. Já foi testado e muito pelo tempo. É uma prática reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, então são práticas comprovadas cientificamente. Elas trazem benefícios para a sua saúde, previnem doenças e desequilíbrios, tá? Apesar de serem simples. Elas são simples, são pequenas, são rápidas de fazer, mas se você consegue aplicá-las no seu dia a dia de forma consistente, você vai ver a grande diferença que ela traz para a sua saúde. Então, a grandeza vai estar no resultado que a consistência da aplicação dessas práticas vão trazer para a sua saúde, tá? Então, vamos lá. Então, conhecer as práticas de autocuidado é importante, né? Para você saber o que você vai aplicar aqui, novos hábitos você vai inserir no seu dia a dia. Elas estão aqui listadas. De novo, recomendo quem não assistiu às aulas anteriores que assista, especialmente as aulas que a gente fala das práticas de autocuidado, enquanto elas estão no ar, tá? Aproveitem, porque elas não vão ficar no ar para sempre. Terceiro pilar dessa jornada do autocuidado é implementar isso por 21 dias. Então, por que 21 dias, Bia? Pois é, por que 21 dias? Pesquisas mostram que 21 dias é o tempo mínimo necessário para que a gente implemente um novo hábito na nossa vida. Essas pesquisas mostram que, ao realizar a mesma atividade por pelo menos 21 dias consecutivos, sem dar intervalo de um para outro, ou seja, um dia depois do outro, se você realizar uma atividade por 21 dias, tem muito mais chances dessa atividade se tornar um hábito na sua vida e você passar a fazer ela realmente todo dia sem nem parar para pensar. Como você não para pensar na hora de escovar o dente, você para pensar: hoje eu tô com preguiça, hoje eu acho que eu não vou escovar o dente não, vou assim mesmo pra rua, depois que você acorda de manhã. Duvido que você faça isso. Por quê? Porque já é um hábito muito enraizado na sua vida. Por quê? Porque o seu corpo tem uma memória muito presente de que escovar o dente pode ser chato na hora, pode dar preguiça, mas traz muitos benefícios para você. O bem-estar que você sente, o corpo sente depois é muito bom. Então ele guarda essa memória e te lembra disso na hora. Essa memória que está presente no corpo faz o seu corpo pedir por aquele hábito, pedir por aquela atitude, por aquela atividade. Então, quando a gente implementa uma prática de autocuidado por 21 dias consecutivos, a ideia é que a gente dê essa chance para o corpo criar essa memória, tá? E que ele passe a pedir por essa prática de forma automática. Então, quando a gente faz isso por 21 dias, tem maiores chances de você implementar esse hábito pelo resto da sua vida, tá? E além disso, é muito mais fácil a gente estabelecer uma meta razoável, 21 dias, do que a gente estabelecer uma meta assim: não, a partir de amanhã e pro resto da minha vida eu vou raspar minha língua. Não é verdade? Porque quando a gente fala assim, a partir de amanhã e pro resto da minha vida eu vou raspar a língua, ou eu vou meditar, ou eu vou me exercitar todo dia, ou vou parar de comer chocolate,
Isso dá um peso muito grande, porque o resto da minha vida, nossa, né? Nunca mais vou comer chocolate, nunca mais vou ficar um dia sem fazer exercício, nunca mais vou tomar Coca-Cola, comer batata frita, tomar milkshake. Dá um peso. Para quem fuma, por exemplo, nunca mais vou fumar um cigarro, né? Fala isso para um fumante. A pessoa quer cortar os pulsos na hora, porque é um peso muito grande. É quase assim, nossa, uma pessoa que tem aquele hábito enraizado, falar para ela que ela nunca mais vai fazer aquilo, isso é quase impossível para a mente dela naquele momento. Agora, quando você apresenta para sua mente uma ideia de que não, olha, vai ser só por 21 dias, aí a sua mente aceita muito mais fácil. Então é a arte de brincar com a sua própria mente, sabe? A gente tem que conhecer a nossa mente para conseguir brincar com ela e implementar o que a gente quer. Você não é a sua mente. A sua mente é só uma vozinha aí que às vezes te leva para o lado, para o que você tem que fazer, às vezes te leva para o que você não tem que fazer. Né? Às vezes ela é sua melhor amiga, às vezes ela é sua pior inimiga. Então, quando a gente estabelece essa meta 21 dias, a mente fica relaxada, tranquila, porque ela pensa assim, então tá, no 22º dia já vou estar livre disso, não vou precisar mais fazer isso. Mas a ideia é que a gente vai trabalhar durante esses 21 dias para o seu corpo desenvolver essa memória e pedir por isso. E aí você, no 22º dia, você não vai dar nem papo para sua mente, você vai falar, não, vou implementar assim porque foi muito bom, eu vi muita diferença na minha vida, tá? Então, eu vou dar para vocês um bloco de acompanhamento de 21 dias, para vocês irem implementando as práticas de autocuidado que vocês escolherem, beleza? Então, como é que vai funcionar isso? Em cada bloco, você vai definir quais são as suas intenções para aquele período de 21 dias. Você vai escolher as práticas de autocuidado que você quer implementar naquele período de 21 dias, tá? Então, eu vou dar para vocês um tracker de autocuidado. Olha só que chique, gente. Vocês vão receber isso lá no Telegram também. Então, vocês vão receber esse documento lá no Telegram. Vocês vão imprimir e vão escrever aí nessa coluna onde tem autocuidado da vez. Vocês vão escolher. Vocês fizeram um questionário, lembra? Por isso que isso aqui é algo encadeado, é uma ação encadeada. Vocês fizeram o questionário, perceberam quais são as 3 áreas que vocês querem atuar, que vocês querem dar prioridade nesse momento. E a partir disso, vocês vão escolher as práticas de autocuidado que vocês vão querer implementar agora. E aí você vai escrever essas práticas de autocuidado nessa coluna aí, autocuidado da vez. Então, por exemplo, o primeiro, vamos supor que seja acordar em Brahma Muhurta. E se você não sabe o que é Brahma Muhurta, assista a aula número 5. E aí você decidiu que você quer começar a partir do dia 2 de janeiro, não vou nem colocar dia 1º de janeiro, para não ser cruel com vocês, dia 2 de janeiro, você quer começar a acordar em Brahma Muhurta e que você vai fazer isso até o dia 22 de janeiro, então você vai fazer isso por 21 dias. Aí você vai escrever lá, acordar em Brahma Muhurta. E do lado tem esses quadradinhos e cada dia que você conseguir acordar em Brahma Muhurta, você vai ticar ali, você vai pintar, colorir, tá? Ou a sua meta pode ser, sua prática de autocuidado pode ser dormir no máximo às 10 horas da noite. E aí cada dia, cada noite que você conseguir, por 21 dias seguidos, consecutivos. E aí sempre que você cumprir essa meta, você vai lá e tica. E a ideia é que seja consecutivo, né? Porque se você faz no dia, pula 2, faz no quarto, não é eficaz, tá? Então a ideia é que vocês façam isso por 21 dias consecutivos. E aí você vai colocar as práticas de autocuidado que você quiser, que você escolher, que você achar mais factível para você nesse momento. Lembra sempre disso. Escolha o que é mais fácil para você nesse momento, tá? Porque o que é mais fácil tem maior chance de você conseguir. Se você não consegue, você se sente frustrada, desanimada, chuta o balde e fala, isso não é para mim. Se você escolhe algo que é mais fácil, tem mais chance de você cumprir. E aí quando você cumpre, quando você realiza aquela tarefa, tem uma sensação assim, nossa, eu consegui, né? Eu conquistei isso. Isso dá uma força para a gente avançar, para a gente ir para práticas de autocuidado mais difíceis, beleza? Então comece simples. E você pode, comece simples, comece pequeno, né? E você pode incluir aqui também práticas de autocuidado que você já realiza no seu dia a dia, tá bom? Então, práticas que você ainda não realiza e práticas que você já realiza. Você pode também incluir aí. Então, assim você vai poder registrar diariamente a realização das suas práticas de autocuidado por 21 dias.
E dessa forma você vai ter uma visão de como você está progredindo, sabe? Aquela coisa, cada dia uma vitória. A gente tem que saber celebrar as pequenas vitórias. Então, cada dia uma vitória. E aí você pode colocar aqui, como eu falei, as práticas de autocuidado que você quer incluir e as que você já tem na sua vida, no seu dia a dia. E aí a gente caminha para a quarta etapa desse método, dessa jornada do autocuidado que eu desenvolvi para vocês, que é a etapa de acompanhar e registrar, que é uma etapa muito, muito importante. Lembra que eu falei que registrar no papel é fundamental? Quando a gente fica só no campo das ideias, a gente se perde muitas vezes. A gente pode ter uma ideia errada, equivocada do que realmente é. Então, eu desenvolvi para vocês páginas semanais e diárias para vocês fazerem registros. Então, vocês vão ter um material que vocês vão registrar tanto a semana de vocês quanto o dia a dia de vocês, para que vocês possam registrar o que está acontecendo, anotar reflexões, percepções e seguir em frente. Tá? Então, foi o que eu falei antes. Sempre que a gente consegue cumprir uma tarefa que a gente colocou para a gente mesmo, isso traz uma sensação de satisfação tão grande que isso é o combustível necessário para a gente se propor a uma tarefa um pouquinho mais ousada, né? Isso em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E quando a gente está falando de práticas de autocuidado, rotina diária é a mesma coisa. Então a gente começa de uma forma simples, com poucas metas, poucos objetivos. Escolha uma das práticas de autocuidado, se você achar que só cabe um na sua vida hoje, a que for mais simples para você executar, e depois que você conquistar isso, aí você passa para a seguinte, beleza? Esse é o grande pulo do gato, tá? Não queira começar grande de forma difícil, complexa. Então, aqui tá, olha, aí na tela de vocês vão ver o plano semanal de autocuidado, tá? Então, vocês provavelmente já viram algo parecido com isso, como um planner, né, de trabalho. Muitas pessoas, eu mesmo tenho isso para o meu trabalho, um planner semanal, diário, das minhas tarefas, das minhas metas de trabalho e tal. Mas aqui a ideia é que esse planner não seja de trabalho, tá? Não seja profissional, não. É um planner da sua saúde. Então aqui você vai escrever todo dia qual é a meta do seu dia em relação à sua saúde, em relação ao seu autocuidado. Então para cada dia você vai ter lá, a meta do dia você escreve lá em cima. E nessa parte maior você vai escrever, você pode escrever, por exemplo, o cardápio, estabelecer o cardápio da semana. E aí quando você começa a planejar o seu cardápio, você vai ver que isso te dá muito tempo, né? Porque aí você consegue planejar melhor as compras da feira, as compras do supermercado, consegue organizar melhor o dia a dia, a dinâmica da sua casa, e você ganha tempo para quê? Para se cuidar, para estar com você, para estar com as pessoas que você ama, tá? Então a ideia aqui é que você use esse material para planejar a sua saúde, tá bom? Então você vai detalhar melhor a prática de autocuidado e como que ela vai entrar no seu dia a dia. E uma dica muito importante que funciona muito para mim e que eu já quero dar para vocês é: procure implementar a prática de autocuidado no começo do seu dia. Porque o começo do dia é um momento que a gente tem mais controle sobre ele, né? Vocês percebem isso? Depois o dia vai se desenrolando e tudo pode acontecer, imprevistos, né? Então às vezes, se a gente deixa para fazer o autocuidado no final do dia, início da noite, tanta coisa pode acontecer. Agora, quando a gente estabelece o objetivo de fazer no início do dia, você tem mais controle desse momento do dia, né? E especialmente para quem é mãe, né? Acordar antes das crianças é muito bom, gente, é muito bom, vale a pena, acreditem em mim. Durma mais cedo e acorde antes das crianças. Por quê? Para você ter tempo para você. Aquele momento em que não tem ninguém te chamando, ninguém te demandando, não tem chefe, ninguém, né, na casa perguntando o que é para fazer para o almoço, mãe, vem aqui me ajudar aqui em alguma coisa, uma tarefa e tal. Não. É um tempo para você se cuidar, né? Porque é muito importante a gente ter esse tempo pra gente. Lembra da máscara de oxigênio? Então, de manhã, se você conseguir acordar antes das suas crianças, você vai ver que é maravilhoso fazer isso de manhã, tá? Se não for possível para você por qualquer razão, então outros momentos bons costumam ser, para a maioria das pessoas, o final do dia e início da noite, tá? Mas eu realmente acho, a partir da minha experiência própria mesmo, vivenciando isso, que o início do dia a gente tem mais controle sobre ele. Depois as coisas vão acontecendo, né? Alguém te chama para, sei lá, passear no parque no final do dia, ou ir fazer um lanche, ou ter uma reunião inesperada no trabalho, ou
surge alguma coisa com o nosso filho, com a nossa filha, enfim, imprevistos vão acontecer. De manhã, a chance da gente conseguir ter mais controle sobre o nosso tempo é maior, tá? Então já fica aí a dica para vocês. E fora o plano semanal, eu preparei também esse plano diário para vocês. Então a ideia aqui é que vocês imprimam esse material e também comecem a escrever aí no seu dia a dia. Todo dia, no final do dia, ou à medida que as atividades forem acontecendo, talvez seja até melhor, você anote aí, né? Então, por exemplo, apetite e digestão. Como é que estava o seu apetite ao longo do dia, a sua digestão? Teve algum desconforto, gases, prisão de ventre, azia, queimação? Atividade física. Quanto tempo de atividade física você realizou? Que tipo de atividade física você fez? Uso de telas, quanto tempo você ficou nas telas? Vocês já calcularam quanto tempo vocês ficam no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, e-mail? Então comece a calcular o quanto tempo você fica nas mídias sociais, nas telas. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vive um falso dilema, né? A gente fala, eu não tenho tempo, como é que eu vou incluir mais alguma coisa na minha vida? Como é que eu vou incluir autocuidado na minha vida? Não tenho tempo nem para respirar. Mas quanto tempo você fica nas telas? Quanto tempo você gasta em Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp? Né? Então muitas vezes a gente vive um falso dilema. A gente acha que não tem tempo, mas a gente está usando o tempo de forma inadequada. Meditação, saúde mental, fundamental. Então anotar aí quantos minutos de meditação, de contemplação você deu para você nesse dia. Como é que foi a experiência? Foi boa, foi ruim? Muitos pensamentos, poucos pensamentos, agitação, ansiedade? Coloca tudo ali, tá? Ciclo menstrual, como é que tá o seu ciclo? Quantos dias? Intenso, começou que dia? Terminou que dia? TPM, cólicas, desconfortos? Anotar. E o sono? Quantas horas de sono? Que horas foi dormir? Acordou com energia, vitalidade, disposição? Anotar ali também, tá? Isso é bem importante. E na outra coluna, alimentação. Então, eu separei um espaço bem grande aí para alimentação. Por quê? Porque a alimentação, a gente se alimenta várias vezes ao dia, 3, né? O ideal 2, mas tudo bem se forem 3, a gente deixa. E, além de ser uma atividade que a gente realiza várias vezes ao longo do dia, é uma ação que é muito fácil a gente perceber a causa e o efeito, né? Comi um determinado alimento e me trouxe essa sensação, esse desconforto, essa sensação boa. Então, é uma ação que é muito fácil a gente perceber essa ligação causa e efeito. Então, por isso tem mais espaço aqui para alimentação. E aí vocês vão marcar. Ai, gente, vocês não estão vendo a tela, agora que eu me dei conta, meu Deus. Vocês viram aqui da semana? Espero que vocês tenham visto. Eu estava vendo ali a outra tela, outro computador de apoio. Então, eu não lembro se eu estava aqui com a câmera na apresentação, mas aqui é o plano semanal, tá? Então, no espaço menorzinho, você vai colocar qual é a sua meta para aquele dia. Meta de autocuidado, de saúde, tá? Não é meta de trabalho. E no espaço maior, você pode colocar o que você pretende ali comer naquele dia, nas suas refeições, atividade física que você quer fazer, meditação, etc. Tá? Pode aproveitar essa agenda para montar o seu cardápio semanal. Isso vai ajudar muito, vai fazer você ganhar tempo. E nessa outra aqui é o seu plano diário. Então, todo dia, o seu diáriozinho, diário da sua saúde. Todo dia você vai escrever aí como é que está seu apetite, a sua digestão, a sua saúde mental, o seu sono, como é que foi o movimento, a atividade física, o seu ciclo menstrual e o uso de telas. E no lado, a alimentação. Então, tudo que você comeu, como se sentiu ao comer, né? Como se sentiu após as refeições, cansada, com energia, ou com muito sono, com azia, com queimação, com gases, enfim. E escrever ali em cima, vocês podem circular o dia da semana, né? Se é segunda-feira, circula ali que é segunda-feira e escreve o dia da semana ali em cima, tá? Dia, mês e ano. Beleza? Gostaram? Estão gostando? Eu fiquei muito feliz com esse material. E
Então, gente, a ideia é que a gente comece pequeno, como eu falei, né? Esse é o grande pulo do gato. Não se deixe ir pela sua mente e querer criar algo grande, tá? Comece pequeno, comece pequeno. O segredo é coisas pequenas, feitas de forma consistentes, vão trazer grandes mudanças para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então a gente tem que inverter. Quando a mente vier com ideias, com metas grandes, mirabolantes, né, faraônicas, seria, não. Começa a conversar com a sua mente. Não vou cair nessa, tá? O pulo do gato é estabelecer metas simples, pequenininhas, que você no primeiro momento olha e fala, isso aqui tá de brincadeira, que isso vai fazer alguma diferença na minha saúde, na minha qualidade de vida. Mas acredita, vai. Essas metas pequenininhas, essas práticas de autocuidado simples e pequenininhas, quando praticadas de forma consistente, regular, por um período, né, vão trazer grandes, é aí que entra o grandes mudanças para a sua saúde e para a sua qualidade de vida, tá? Então, valorize o que é pequeno, valorize o que é simples, tá? Porque a mente tende a valorizar o que é grande e desvalorizar o que é simples, o que é pequeno. Mas o pulo do gato para estabelecer um hábito positivo na sua vida, estabelecer de vez o autocuidado na sua vida, é você perceber que a mudança é grande quando você introduz pequenas práticas de autocuidado de forma consistente. Beleza? Então, no dia a dia, o que você vai introduzir na sua vida são hábitos pequenos e singelos e simples, mas que, com o tempo, com a consistência, com a regularidade, vão trazer grandes mudanças para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, tá? Então, o lema é pequenas e constantes ações, trazem grandes transformações. Combinado? Então, essa era a ideia. Tá? Então, o que é a nossa rotina? A nossa rotina nada mais é do que um conjunto de pequenas ações, né? Pequenas e singelas, simples ações, tá? Mas constantes. É isso que constrói a sua saúde, tá? Elas são essenciais para o desenvolvimento de uma vida mais feliz e mais saudável. Então, minha gente, é muito importante que vocês estabeleçam para esse próximo ano metas que sejam simples, metas que sejam fáceis, metas que sejam mensuráveis, que você possa medir, né? Então, se você estabelece a meta de raspar a língua, você tem como medir isso. Você sabe se você raspou a língua ou não. Meditar, né? O tempo que você ficou na tela. Isso é uma meta mensurável, né? Eu quero... Você botar assim, se você estabelecer uma meta, por exemplo, ficar menos tempo no Instagram. Como é que você vai mensurar isso? Agora, você pode botar essa meta de uma outra forma. Você pode estabelecer assim... Primeiro passo, ver quanto tempo que você fica no Instagram todo dia. E aí depois você estabelece, bom, eu quero ficar... vamos supor que você descubra que você fica diariamente 30 minutos no Instagram. E aí você estabelece a meta de ficar 20 minutos. Então você consegue mensurar isso, né? Você consegue medir que você ficou 20 minutos no Instagram ou não. Não consegue? É mensurável, é medida, você consegue medir. Então, estabeleça metas simples, fáceis, mensuráveis, tá? E essas metas, elas podem, num primeiro momento, até parecer insignificantes, mas acredita em mim, que se elas forem introduzidas de forma consistente, de forma regular, dia após dia na sua vida, elas vão trazer grandes mudanças para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Então, a ideia é a gente começar implementando isso por 21 dias e, assim, implementar de vez no seu dia a dia, tá? De forma que ela aconteça de forma quase que automática. Então, agora a gente vai encerrar a aula de hoje, né? Essa aula o objetivo era apresentar essas ferramentas para vocês e dizer, então, entrem lá no Telegram, tá? Porque agora, encerrando aqui a aula, eu vou colocar lá todos esses materiais, o questionário e todas essas fichas, todos esses documentos para vocês imprimirem. Então a tarefa de vocês é baixar, imprimir, começar a anotar e botar aí na geladeira de vocês, no quadro de vocês, na frente de vocês, para vocês irem acompanhando esse processo. Beleza? E trocando comigo, tirando dúvidas
E uma outra dica muito interessante também para a gente trabalhar nossa mente na hora da gente implementar um novo hábito é a gente estabelecer, a gente conversar, divulgar para as outras pessoas esses nossos pequenos desafios diários. Por quê? Porque quando você se expõe para o outro e quando você fala para as pessoas que você conhece, olha, a partir de amanhã eu vou dormir mais cedo. A partir de amanhã, no máximo 10 horas da noite, eu vou dormir mais cedo. E aí se você compartilhar isso nas suas mídias sociais, por exemplo, você está se comprometendo não só com você, mas com todas aquelas pessoas que te acompanham, que seguem você, que tem você como uma referência. Pode ser um familiar, uma amiga, uma pessoa que você nem conhece que segue você numa mídia social dessas. Então, quando a gente se compromete com o outro, isso pode ser um elemento, um combustível a mais para a gente realmente implementar aquela mudança no nosso dia a dia, porque isso mexe no nosso ego, né? O ego, tudo que vem do ego é aquele espaço do o que os outros vão pensar de mim. Então, quando a gente faz um compromisso público, né? Quando a gente bota lá no Instagram, olha, vou fazer 7 dias de massagem, né? De oleação no corpo, vou fazer 21 dias de meditação. Eu estou me comprometendo comigo e com todas aquelas pessoas que me assistem, que me acompanham ali naquela mídia, né? No caso, no Instagram ou no YouTube, aonde for. Ou se você quiser falar isso no grupo do WhatsApp dos seus amigos, dos seus familiares, aonde for que você quiser. Mas faça isso, se comprometa com essas pessoas também. Porque isso vai te dar força para você fazer naqueles dias mais difíceis. Tá? Não, calma aí, gente, eu me comprometi com essas pessoas. As pessoas estão esperando por isso. Elas estão me perguntando, elas vão querer saber, e aí, como é que foi depois desse período? Que diferença que você viu? Né? Então isso também é uma outra dica aí, uma dica final para vocês. Então compartilhem isso com a comunidade de vocês, seja no âmbito familiar, seja no núcleo maior, de amigos, no Instagram, aonde vocês quiserem. Se forem compartilhar no Instagram, marquem uma mama para eu poder participar também desse desafio com vocês, tá? E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero do fundo do coração que vocês tenham um início de ano aí promissor, com muita tranquilidade, com muita paz, muita harmonia, com muitas bênçãos e sabedoria, né? O grande presente que a gente pode ganhar nessa vida é sabedoria. E sabedoria não é o conhecimento, aquele conhecimento que a gente está acostumado a receber, né? Na faculdade, no colégio, aprender matemática, português, geografia, história. Mas sabedoria é o conhecimento sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o que é essa vida, sobre qual é o propósito dessa vida. E essa sabedoria é o que a gente leva com a gente, é o que fica lá armazenado na nossa alma, depois que esse corpo vai embora, né? Então, que possa ser um ano de muita sabedoria, de muito crescimento para todas nós. Eu espero estar juntinho de vocês em 2022. Tem muitos planos e projetos para esse ano, para poder compartilhar cada vez mais esse conhecimento maravilhoso da Ayurveda e da Yoga também, da meditação com vocês. E espero ter contribuído ao longo de 2021 para a saúde, para a vida de vocês, para a vida da família de vocês, né? Para a saúde da família de vocês, para as suas crianças também, para seus filhos e filhas, sobrinhos, netos, netas, enfim. E que a gente possa estar junta no próximo ano, compartilhando, trocando e aprendendo juntas, né? Porque a vida é um eterno aprendizado. Então, eu tô aqui passando esse conhecimento para vocês, mas acreditem, eu estou aprendendo muito, muito, muito mesmo com cada uma de vocês. Dar aula é uma ótima forma da gente aprender, de estar sempre aprendendo. Então, agradeço muito a vocês todas que me acompanham, que assistem às aulas, que escrevem, que me dão feedback. Saibam que vocês são o combustível. Não faria sentido estar aqui se vocês não estivessem aí, né? Então, muito, muito, muito obrigado e que a gente esteja juntas aí no próximo ano, nas aulas e em todas as outras atividades que eu estou desenvolvendo e em breve vou compartilhar com vocês, tá bom? E a minha ideia também é que a gente vá construindo os temas das próximas aulas em conjunto. Então eu vou fazer cada vez mais enquetes, especialmente lá no Instagram, nos stories, para que a gente vá construindo os temas das aulas juntas, porque tem muitos temas que eu amo falar, mas vocês também precisam gostar de ouvir esses temas, né? Então, não adianta eu estabelecer uma agenda de temas e esses temas não serem de interesse de vocês, não é verdade? Então, eu quero que a gente construa junto, né? Essas aulas, elas começaram, vieram de uma construção junto, né? Eu comecei conversando com vocês lá nos stories do Instagram,
perguntando se vocês tinham interesse, qual horário melhor para vocês, o dia da semana, que temas que vocês queriam que eu falasse. Isso deu muito combustível para essas primeiras 10 aulas e agora a gente está entrando numa outra etapa. Então, eu vou voltar a fazer mais enquetes lá com vocês para a gente ir montando a agenda das aulas de 2022. Combinado? Então é isso. Espero vê-las muito em breve na próxima aula. Semana que vem eu estou ao vivo com vocês, tá bom? Um beijo grande e aproveitem com moderação as festas de Ano Novo, tá? Aproveitem com muita moderação, cuidado e respeito ao corpo e à mente de vocês e a gente se vê em 2022. Jai Gurudev. Feliz Ano Novo para vocês e a família de vocês.